Durante décadas, engenheiros militares da Europa acreditaram ter alcançado o limite da defesa moderna. Concreto armado, aço, túneis subterrâneos, canhões capazes de varrer quilômetros, paredes tão espessas que nenhum projétil conhecido poderia atravessar. No coração da Bélgica, essa crença ganhou forma física. Ela se chamava Eben-Emael, uma fortaleza colossal, enterrada na terra como uma criatura adormecida, vigiando silenciosamente o Canal Alberto, protegendo as pontes que ligavam a Alemanha à França. Para os belgas, Eben-Emael não era apenas uma base militar. Era um símbolo nacional, a prova de que o país jamais seria atravessado novamente como fora em 1914. Especialistas diziam que ela poderia resistir meses, talvez anos, mesmo cercada. Generais afirmavam que nenhum exército ousaria atacá-la diretamente. E se ousasse, seria destruído. E então veio a manhã de 10 de maio de 1940. Sem aviso, sem artilharia preparatória, sem colunas de tanques avançando, sem bombardeios massivos. Quando os soldados belgas perceberam que estavam sob ataque, já era tarde demais. Não vieram pelas estradas. Não vieram pelos vales. Não vieram nem mesmo pelo ar, da forma que se esperava. Eles vieram em silêncio. Planadores alemães, sem motores, deslizaram pelo céu ainda escuro da madrugada. Não havia ruído de hélices, não havia aviso sonoro, não havia tempo para reação. Em poucos segundos, soldados treinados especificamente para aquela missão pousaram em cima da fortaleza considerada invencível. Em cima. Os defensores, protegidos por toneladas de concreto, jamais imaginaram que o ataque viria do céu, de forma tão precisa, tão cirúrgica e tão rápida. As armas que deveriam defender Eben-Emael simplesmente não podiam ser usadas contra alvos acima deles. Dentro da fortaleza, reinava a confusão. Ordens contraditórias. Comunicações interrompidas. Explosões ecoando por túneis fechados. Em poucas horas, uma estrutura que levou anos para ser construída estava neutralizada. Não por um exército inteiro. Não por meses de cerco. Mas por poucos homens, usando uma tecnologia que mudaria a guerra para sempre. E o mais chocante não foi apenas a queda de Eben-Emael. Foi o que ela representou. Naquela manhã, não caiu apenas uma fortaleza. Caiu a ideia de que o passado podia proteger o futuro. Caiu a ilusão de que paredes mais grossas garantiam segurança. Caiu a certeza de que a guerra ainda seria travada como antes. E quando Eben-Emael caiu, a Europa entendeu algo terrível. A guerra havia entrado em uma nova era. E ninguém estava preparado para isso. Para entender por que a queda de Eben-Emael foi tão chocante, é preciso compreender o que aquela fortaleza representava antes de 1940. Eben-Emael não era apenas mais um forte. Ela era considerada a obra-prima da engenharia militar belga, construída com base direta nas lições traumáticas da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, a Bélgica havia sido atravessada com relativa facilidade pelo exército alemão. Fortificações antigas caíram, cidades foram ocupadas, e o país pagou um preço alto por sua posição estratégica entre a Alemanha e a França. Quando a guerra terminou, os belgas juraram que aquilo jamais se repetiria. O resultado desse juramento foi Eben-Emael. Localizada próxima à fronteira com a Alemanha e dominando o Canal Alberto, a fortaleza tinha uma função clara: bloquear qualquer avanço alemão em direção ao interior da Bélgica e, por consequência, à França. Quem controlasse aquela região controlaria as pontes vitais para o deslocamento de tropas e blindados. Eben-Emael foi construída entre 1932 e 1935, consumindo enormes recursos financeiros. Era um gigante de concreto enterrado no solo, com apenas pequenas partes visíveis na superfície. A maior parte da fortaleza ficava no subsolo, protegida por camadas espessas de concreto armado, projetadas para resistir aos mais pesados bombardeios conhecidos na época. No interior, Eben-Emael parecia uma cidade subterrânea. Túneis longos conectavam os setores. Depósitos de munição abastecidos para semanas de combate. Dormitórios, enfermarias, centrais elétricas próprias, sistemas de ventilação e comunicação. A guarnição contava com cerca de 1.200 soldados, treinados para resistir a um cerco prolongado.
A fortaleza possuía canhões capazes de disparar contra alvos a quilômetros de distância, cobrindo as pontes do canal e criando uma zona de morte para qualquer força que tentasse atravessar a região. Para os estrategistas belgas, Eben-Emael era praticamente inexpugnável. Ela não precisava vencer a guerra. Precisava apenas atrasar o inimigo tempo suficiente para que forças francesas e britânicas se posicionassem. E nesse papel, acreditava-se que ela cumpriria sua função com perfeição. Mas havia um problema fundamental. Eben-Emael havia sido projetada para a guerra anterior, não para a que estava prestes a começar. Suas defesas estavam voltadas para ataques frontais, artilharia pesada e infantaria avançando pelo solo. Os canhões tinham ângulos limitados. As metralhadoras cobriam áreas específicas. Tudo fazia sentido dentro da lógica clássica da guerra de trincheiras e do avanço terrestre. O que ninguém em Eben-Emael considerava seriamente era um ataque vindo do céu, em silêncio, pousando diretamente sobre a fortaleza. Enquanto os belgas confiavam em suas paredes, do outro lado da fronteira, o alto comando alemão observava Eben-Emael com atenção obsessiva. Para a Alemanha, aquela fortaleza não era apenas um obstáculo. Era o primeiro grande teste da nova guerra relâmpago, a Blitzkrieg. Sem neutralizar Eben-Emael, qualquer avanço rápido pela Bélgica estaria comprometido. E foi aí que surgiu uma ideia tão ousada quanto arriscada. Em vez de atacar a fortaleza com artilharia ou bombardeios massivos, o plano alemão previa algo inédito: um ataque cirúrgico, realizado por tropas aerotransportadas, usando planadores silenciosos, pousando diretamente no topo da fortaleza. A ideia parecia absurda até mesmo para alguns oficiais alemães. Planadores não tinham motores. Dependiam de precisão extrema. Um erro de poucos metros poderia significar a morte imediata dos soldados ou o fracasso total da missão. Além disso, as tropas que pousariam em Eben-Emael estariam completamente isoladas, cercadas por inimigos, sem apoio imediato. Mas justamente por parecer impossível, o plano tinha grandes chances de funcionar. Os alemães sabiam que Eben-Emael confiava demais em sua própria invulnerabilidade. Sabiam que os belgas não esperavam um ataque aéreo direto. E, acima de tudo, sabiam que a surpresa seria a arma mais poderosa. Para executar essa missão, foi selecionado um pequeno grupo de soldados altamente treinados, pertencentes às forças aerotransportadas alemãs. Eles passaram meses treinando em segredo absoluto. Réplicas da fortaleza foram construídas para simular o ataque. Cada homem sabia exatamente qual alvo deveria destruir ao pousar. Mas havia um detalhe ainda mais decisivo. Os alemães levariam para Eben-Emael uma arma completamente nova, desconhecida pelos defensores: a carga oca. Essa tecnologia permitia concentrar a força explosiva em um único ponto, capaz de perfurar concreto espesso com uma eficiência jamais vista. Aquilo tornava inúteis anos de engenharia defensiva. Enquanto os soldados belgas mantinham suas rotinas, confiantes de que estavam protegidos pela maior fortaleza do país, o destino de Eben-Emael já estava praticamente selado. O ataque não seria longo, não seria barulhento, e não daria tempo para a reação. Na madrugada de 10 de maio de 1940, tudo estava pronto. E em poucas horas, Eben-Emael deixaria de ser um símbolo de segurança, para se tornar um símbolo eterno de surpresa, inovação e colapso militar. Pouco antes do amanhecer de 10 de maio de 1940, o céu sobre a Bélgica parecia calmo. Não havia bombardeios, nem o rugido característico de motores de aviões. Para os defensores de Eben-Emael, aquela madrugada não era diferente de tantas outras. A rotina seguia normal. Guardas em postos fixos. Soldados descansando nos túneis subterrâneos. Nenhum sinal de alerta geral. Foi justamente esse silêncio que selou o destino da fortaleza. Planadores alemães DFS-230, rebocados por aviões a uma grande distância, soltaram-se no ar e começaram a descer lentamente em direção ao alvo. Sem motores, sem ruído mecânico, eles praticamente flutuavam. Muitos soldados belgas só perceberam algo errado quando sombras começaram a cruzar o céu, já tarde demais para reagir de forma organizada. Em questão de segundos, os planadores tocaram o solo. Eles pousaram diretamente sobre o topo da fortaleza. O impacto foi imediato e confuso.
Alguns soldados belgas chegaram a acreditar que se tratava de destroços de aeronaves abatidas. Outros pensaram em exercícios ou acidentes isolados. Não houve um alarme geral eficaz. As comunicações internas falharam quase instantaneamente. Os soldados alemães saltaram dos planadores com precisão cronometrada. Cada grupo tinha um objetivo claro: neutralizar peças de artilharia específicas, destruir entradas estratégicas e impedir qualquer contra-ataque coordenado. Então veio o elemento decisivo. As cargas ocas foram posicionadas diretamente sobre as cúpulas dos canhões e pontos críticos da fortaleza. Quando detonadas, elas não explodiam de forma convencional. Concentravam toda a energia em um jato extremamente quente e poderoso, capaz de atravessar o concreto como se fosse papel. Em segundos, armas consideradas indestrutíveis foram inutilizadas. Dentro de Eben Emael, o efeito psicológico foi devastador. Explosões sacudiam o interior dos túneis. Poeira e fumaça tomavam os corredores. Sistemas de comunicação foram cortados. Soldados que tentavam entender o que estava acontecendo recebiam informações contraditórias ou simplesmente nenhuma informação. Muitos acreditaram que a fortaleza estava sob bombardeio aéreo massivo. Mas não estava. O ataque vinha de cima e de dentro. Tentativas isoladas de reação foram rapidamente frustradas. Algumas metralhadoras externas não conseguiam elevar seus ângulos para atingir os alemães no topo. Outras já haviam sido destruídas. Os defensores estavam presos em uma estrutura que havia sido projetada para protegê-los de tudo, menos daquele tipo de ataque. Os alemães, em número reduzido, exploraram ao máximo a confusão. Usavam granadas, armas automáticas e explosivos para manter os belgas encurralados. Eles não precisavam conquistar toda a fortaleza. Precisavam apenas neutralizá-la. E isso estava funcionando. Durante horas, Eben Emael permaneceu isolada, paralisada e incapaz de cumprir sua função principal: proteger as pontes do canal Alberto. Enquanto isso, forças alemãs avançavam rapidamente pelo território belga, capturando as pontes intactas e abrindo caminho para o avanço da Blitzkrieg. Dentro da fortaleza, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. Os comandantes belgas não tinham uma visão clara do que estava acontecendo no exterior. Acreditavam, em muitos momentos, que estavam cercados por forças muito maiores do que realmente estavam. O medo de novas explosões, somado à incapacidade de reagir de forma eficaz, corroeu qualquer tentativa de resistência organizada. No fim da tarde, ficou claro que Eben Emael estava perdida. Após pouco mais de 24 horas desde o início do ataque, a fortaleza considerada invencível se rendeu. Mais de 1000 soldados belgas foram capturados por uma força alemã incrivelmente pequena, que havia executado uma das operações mais ousadas e inovadoras da guerra. O choque foi imediato. Para a Bélgica, a queda de Eben Emael foi um golpe psicológico devastador. Aquela fortaleza era vista como a espinha dorsal da defesa nacional. Sua perda rápida demonstrou que toda a estratégia defensiva do país estava obsoleta. Poucos dias depois, a Bélgica capitularia. Para o mundo, Eben Emael foi um aviso. A guerra havia mudado. O futuro não pertencia mais às maiores paredes, aos maiores canhões ou às estruturas mais caras. Pertencia à surpresa, à velocidade e à inovação. O ataque a Eben Emael entrou para a história não pelo número de mortos, mas pelo impacto estratégico e simbólico. Ele mostrou que a guerra moderna não respeitaria mais conceitos tradicionais. O impossível havia sido feito, e isso mudaria tudo o que viria depois. Quando a fortaleza de Eben Emael finalmente se rendeu, o silêncio que tomou conta do local era mais pesado do que qualquer explosão que tivesse ocorrido horas antes. Não porque os combates ainda estivessem em andamento, mas porque todos, de ambos os lados, compreendiam que algo muito maior havia acontecido ali. Eben Emael não caiu apenas como uma posição militar. Ela caiu como um conceito. Durante décadas, a Europa acreditou que a segurança estava na solidez, na espessura do concreto, na profundidade dos túneis e na quantidade de canhões. A fortaleza belga representava essa mentalidade em sua forma mais pura. Uma obra monumental, planejada com extremo cuidado, construída para resistir ao pior que a guerra conhecida poderia oferecer. Mas a guerra que chegou em 1940 não era mais a guerra conhecida.
A queda de Eben Emael demonstrou, de forma brutal, que a inovação havia superado a tradição. Que criatividade, surpresa e velocidade podiam ser mais decisivas do que força bruta. Um punhado de soldados, usando uma tecnologia nova e uma ideia ousada, havia neutralizado em horas aquilo que deveria resistir por meses. O impacto psicológico desse ataque foi devastador. Para a Bélgica, significou a perda da confiança em todo o sistema defensivo nacional. Eben Emael era o pilar da estratégia militar belga. Quando ela caiu junto à ilusão de que o país poderia deter o avanço alemão. A rendição belga, poucos dias depois, foi consequência direta desse colapso inicial. Para os aliados, Eben Emael foi um alerta tardio. Para os alemães, foi uma confirmação. A Blitzkrieg não era apenas uma teoria ousada. Funcionava. E funcionava porque quebrava expectativas, explorava falhas humanas e atacava não apenas o inimigo físico, mas o psicológico. Eben Emael provou que a guerra moderna seria vencida não apenas no campo de batalha, mas na mente dos comandantes. Militarmente, o ataque entrou para a história como uma das primeiras grandes operações aerotransportadas bem-sucedidas. Planadores, cargas ocas, tropas altamente treinadas e objetivos extremamente específicos passaram a ser estudados e replicados por outras nações ao longo da guerra. Aquela manhã silenciosa na Bélgica ajudou a moldar operações futuras, do dia D às ofensivas aerotransportadas que marcariam o restante do conflito. Mas talvez a lição mais importante de Eben Emael seja menos técnica e mais humana. A fortaleza não caiu porque seus soldados eram incompetentes ou covardes. Pelo contrário, eles estavam presos a uma doutrina ultrapassada, confiantes demais em estruturas físicas e despreparados para algo que nunca lhes disseram que poderia acontecer. Eles foram vítimas da própria certeza de que o impossível não precisava ser considerado. E a história mostra, repetidamente, que é exatamente aí que mora o perigo. Eben Emael nos lembra que nenhuma defesa é absoluta, que nenhuma tecnologia garante segurança eterna, que o mundo muda mais rápido do que nossas certezas, e que, em tempos de guerra, a arrogância costuma ser tão mortal quanto o inimigo. Hoje, Eben Emael permanece como ruína e memorial. Suas paredes ainda existem, seus túneis ainda ecoam, mas já não representam invencibilidade. Representam uma virada histórica, um ponto em que o passado colidiu com o futuro e perdeu. A fortaleza considerada inexpugnável caiu em poucas horas, e com ela, caiu uma era inteira da guerra. Lembrar Eben Emael não é apenas revisitar um feito militar impressionante, é entender como o mundo muda quando alguém ousa pensar diferente, e como aqueles que não se adaptam acabam sendo engolidos pela história.